Bom dia a todos. Eu sou a Nathaniele Rodrigues. Eu iniciei o doutorado agora no programa, né, da UFVJM, na última seleção. Meu orientador é o professor Dr. Anderson, e a nossa linha de pesquisa é culturas anuais e energéticas. Bom, eu sou agrônoma de formação, eu fiz minha graduação no Instituto Federal de São João Evangelista, e meu mestrado eu fiz também na linha de produção vegetal, tá? E eu realizei ele na Universidade Estadual de Santa Cruz, conhecida como UESC, lá na cidade de Ilhéus, na Bahia. Bom, nós escolhemos o tema Sistemas de Produção na Cultura da Soja, uma abordagem para a sustentabilidade. Pelo que eu venho lendo e estudando nesses últimos dias, né, em relação à cultura, em relação às culturas anuais, culturas energéticas, em relação às linhas de pesquisa que o professor Anderson vem trabalhando, é uma área que eu venho me identificando, né? Então, eu optei por fazer uma breve apresentação, até mesmo para eu poder ir me familiarizando com o assunto, porque eu venho trabalhando nos últimos anos com espécies florestais, mais especificamente espécies nativas da Mata Atlântica. Mas, como eu sou agrônoma de formação, né, para mim é uma maravilhosa oportunidade voltar para a produção de grãos e poder me aprofundar nessa outra parte aí da nossa agronomia. Bom, a apresentação ela será dividida em alguns tópicos, né? Eu vou iniciar falando sobre a cultura da soja, vou falar um breve panorama econômico e produtivo, né, da cultura. Vou trazer definições de sistemas de produção para a gente entender, né, quais são os sistemas de produção que existem, a diferença deles com o sistema de cultivo. Vou trazer também a soja nos sistemas de produção sustentáveis. É uma abordagem de trabalhos, né, que utilizaram a soja nesse sistema. E, por fim, uma breve consideração sobre o que eu vou estar abordando. A soja que nós cultivamos atualmente no Brasil é conhecida como Glycine-max L-merril, né, o seu nome científico. Ela é uma espécie pertencente à família das fabáceas, né? O seu cultivo é anual e ela é uma espécie herbácea. O seu ciclo de vida é variável, ele varia em torno de 90 a 140 dias, né? Desde o processo de germinação até o seu processo final. É um ciclo que tem uma faixa ampla de variação, né? Normalmente, isso ocorre de acordo com a cultivar, temos cultivar mais precoces, outras nem tanto, e também de acordo com as condições ambientais, né, que essa cultura está sendo produzida. E o fator aí que determina muito essa faixa é a latitude. Um ponto bem interessante dessa cultura ela tem um sistema radicular pivotante, né, e suas raízes possuem uma associação simbiótica, né, com bactérias do gênero Bradyrhizobia, né? Então, ela atua na fixação biológica de nitrogênio. É um fator muito positivo, principalmente para a questão da produtividade, né, dessa cultura. Bom, em relação à origem e à distribuição da soja. Há relatos que a soja ela surgiu ali da região da China, né? Aqui por volta de 2.838 anos antes de Cristo, a soja já era datada, já foi datada nessa época, né? Há pesquisadores que dizem que a soja, o centro de origem dela não é a China, é Manchúria. Mas, enfim, fica nessa discussão, né? Mas ela ficou por muito tempo entre China, Manchúria, Japão, e só então a soja começou a ser distribuída para outros continentes, para outras localidades do mundo. Bom, para a nossa América, ela veio chegar em 1804 nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi na Pensilvânia o primeiro cultivo de soja aqui na América.
Quando a soja chegou nos Estados Unidos, ela já tinha passado por uma certa seleção natural, né? Então, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela começou a ser cultivada e o país já teve sucesso no cultivo, né? Logo inicial, e aí começou também a pesquisas e evolução, né? No Brasil, essa cultura foi chegar só a partir de 1882. E na Argentina, mais adiante, em 1956. No Brasil, ela chegou em 1852, na Bahia, tá? Mas iniciou-se, então, o cultivo dessa espécie, mas foi sem êxito, não obteve sucesso, basicamente por questões ambientais, né? Então, muitos anos se passaram, outras tentativas foram feitas, mas só no Rio Grande do Sul que essa espécie encontrou clima favorável, né? Então, só no Rio Grande do Sul que ela o Brasil começou, então, a produzir, ter resultados positivos com a cultura, né? Então, isso foi por volta de 1960, e a partir daí ocorreu o quê? A intensificação de pesquisas, né? E a gente sabe que entrou a questão do melhoramento genético, a evolução do manejo, então foram produzidos cultivares mais resistentes, né, com maior produtividade, e isso está acontecendo até hoje, né? A gente vê que a evolução do Brasil em relação à produção de soja é um boom. A gente vê como que a ciência nacional ela puxa em relação a cultura da soja, como a gente tem um potencial muito grande em relação à pesquisa, ao desenvolvimento, né, principalmente na parte de manejo, na parte de produtividade. Acontece com a soja, mas esse potencial é para todos os outros grãos, né? Aqui nós temos um mapa exemplificando os países produtores e consumidores, né? Os maiores produtores e os maiores consumidores do grão soja. Os maiores produtores mundiais são Estados Unidos, Brasil e Argentina, né? A produção sempre fica entre esses 3 países nos últimos anos. Nota-se, então, que a soja encontrou na nossa América uma condição favorável, né, à sua produção, e a gente vai ver um pouco mais adiante que se produz bem, se produz muito, a produtividade dela em relação à região América é muito positiva. Bom, o maior país consumidor da soja é a China, e a China, além de ser também o maior consumidor do grão, ela também se enquadra entre os maiores países produtores, ficando com a quarta posição da etapa de produção. Só um momento que eu vou tomar uma água. Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando o complexo produtor da soja, certo? Exemplificando a produção e destino do produto. Bom, a produção da soja vai iniciar lá com a compra, né, dos insumos, desde as sementes, como herbicidas, enfim, como todos os outros, né? Após, a minha setinha não está querendo funcionar, ela está travando. Então, mas após a compra desses insumos, inicia-se, então, o plantio na propriedade, preparo do solo, enfim, né? Então, vem as etapas todas lá do sistema de cultivo da soja e chega a produção, a colheita do grão, né? Quando se colhe o grão, ocorre a produção, tem 2 destinos. O grão in natura, ele pode ir diretamente para exportação, né? Ou esse grão vai para as indústrias produtoras de farelo e óleo bruto, né? Já nessa etapa, dessas indústrias, esse farelo já pode ir direto para a indústria de ração e ir para o mercado interno, ou ir direto para a exportação também, né? E temos o óleo bruto, que ou ele vai direto para a exportação, ou direto para o mercado interno, ou ele vem para a indústria de óleo e derivados, né? Que já vai passar por uma outra etapa de refino, né?
E dessa indústria também são 3 destinos. Ou é o mercado interno, ou é exportação, ou para outros tipos de indústria. Porque a soja, muitas vezes a gente acha que a soja é utilizada apenas nas etapas assim, para alimentação humana, alimentação animal, mas existem muitas outras cadeias produtivas que utilizam a soja como matéria-prima, tá? Aqui eu trouxe um panorama econômico mostrando a safra em relação à safra de 2019-2020. Essa tabela mostra a exportação brasileira no período de janeiro a agosto, né? Aqui nós temos o ano de 2019, desculpe, e o ano de 2020, mostrando como que essa cultura ela é importante para a balança comercial nacional e ela vem ocupando essa primeira posição ao longo dos últimos anos, ficando à frente até mesmo do minério de ferro, tá? De óleos brutos de petróleo, que são assim dois produtos muito importantes, né, no Brasil. E você vê que a exportação aqui, valores muito distintos. Gente, eu peço desculpa por não ter colocado a relação aqui medida, mas a tabela da Conab, que a gente baixa no Excel, ela veio sem essa informação, e eu pesquisei várias fontes, depois, inclusive, se alguém souber me dizer como que eu consigo localizar, isso pode deixar nos comentários que depois eu vejo, mas eu não consegui encontrar, tá? Então, mas eu trouxe mesmo para a gente ver como a soja, né, na nossa balança comercial, ela está puxando aí, e não só questão Brasil, é mundial, é uma cultura de grande importância mundial. Por isso que ela tem tanto investimento, né? Aqui temos a produção nacional em números da última safra, né? A safra de 2019-2020. O que aconteceu? Se eu não me engano, pela primeira vez o Brasil pegou a primeira posição como o maior produtor mundial de grãos de soja, passando à frente dos Estados Unidos. Isso aconteceu além, lógico, do nosso esforço, né, do nosso empenho em relação aos investimentos científicos, enfim, foi porque as condições climáticas dos Estados Unidos no período da safra de soja não estavam muito favoráveis. Então, a produção deles caiu, tá? E a do Brasil, lógico, a gente vai ver mais adiante em alguns gráficos, que a produção do Brasil está crescente e ela se manteve crescente. Então, aqui a gente tem a estimativa de produção, que foi em torno de 124,46 milhões de toneladas, tá? Em uma área de cultivo aí de 36,84 milhões de hectares. Em relação à safra anterior, nós tivemos aí um ganho de 4,3%. Aqui nós temos o gráfico, então, mostrando uma perspectiva de área e produção nacional, tá? Para a safra de 2020 e 2021, e ainda ele mostra uma comparação entre safras a partir de 2008 e 2009. Aqui, como eu mencionei, o Brasil vem aumentando a sua produção, tanto a área, né, produzida, como a questão da produtividade em grãos. A nossa área passada, da safra de 2019 e 2020, foi de 36,84, como eu mencionei, e há uma estimativa que essa área fica em 37,86, tá? Já a safra, a produção, né, em milhões de toneladas de grão, estima-se que ela vai subir aí para 33,5 milhões de toneladas, tá? E a estimativa mostra que as condições climáticas do país estão favoráveis para se manter, né, essa produção elevada. Aqui nós temos uma perspectiva, um gráfico já mostrando essa perspectiva no âmbito mundial para a safra de 2020 e 2021, né? Então, o gráfico é área e produção mundial também a partir da safra de 2008 2009 e uma projeção para a safra de 2020 e 2021. Bom,
o que eu quero chamar a atenção nesse gráfico? Eu quero chamar a atenção que a safra de 2019 2020, a nossa última safra mundial, ela teve uma queda brusca em relação, né, essa produtividade. Se comparado à penúltima de 2018 2019, olha, ela ficou muito inferior aí, com 337,1 milhões de toneladas, né? O que aconteceu? Na maioria dos países, essa produtividade caiu, e no Brasil não, ela aumentou. Então, foi um ponto muito positivo para o nosso país, né? E aqui, então, a estimativa que essa produtividade aumente, né, de 337,1 para 370. E aí, com o aumento aí também da área produtiva, né? Que foi uma área de 123 para 127. Então, esperamos que se mantenha, né? Esse aumento, que não ocorra o que aconteceu na nossa última safra aí mundial. Bom, nós vamos ver sobre sistemas de produção, e eu vou fazer uma abordagem, sistemas de produção, né? E vou fazer uma abordagem em relação às suas definições, para a gente ter um conhecimento em relação definições, porque às vezes a gente emprega, né, termos que às vezes não está tão adequado, por eles serem parecidos, por eles serem semelhantes, e a gente está ali empregando. Bom, os tipos de sistemas, eles se dividem em sistemas de cultura, sistemas de cultivo, sistemas de produção, sistema agrícola e bioma. Hoje, nós vamos ver as definições dos sistemas de produção, porque o sistema de produção, ele também se subdivide. Mas, primeiro, eu quero falar sobre o sistema de cultivo, né? O sistema de cultivo, ele nada mais é do que o sistema de cultivo, ele engloba as práticas de manejo numa etapa de produção de uma determinada espécie, seja vegetal ou animal, né? Falando de soja, eu vou dar um exemplo de soja. Então, as etapas de produção aí do cultivo de soja engloba aí desde a questão do preparo, né, no manejo de área, semeadura, adubação, o controle fitossanitário, e vai até a colheita. Então, esse é um exemplo de sistema de cultivo da soja, certo? E vem a questão do sistema de produção. Já o sistema de produção, ele é classificado de acordo com o grau de interação entre os sistemas de cultivo ou criação, né? Então, nós vemos que um sistema de cultivo está dentro dos sistemas de produção, ou seja, os sistemas de produção, eles são definidos de acordo com os tipos de sistema, tanto de cultivo como de criação, certo? Então, o sistema de produção, ele é subdividido, né? Então, nós temos o sistema em monocultura, temos os sistemas em sucessão de culturas, os sistemas em rotação de culturas, sistema em consorciação de culturas e sistemas em integração. Sendo que o sistema em integração, ele se divide em 4 tipos. Então, a gente vai ver um panorama desses tipos aí de sistemas de produção. Nós temos, então, o sistema em monocultura. É uma produção isolada, né? Então, a gente trabalha aí com uma espécie única em uma área. A imagem exemplifica aí uma monocultura de soja, certo? Essa produção isolada, ela pode ser feita de 2 tipos. Ela é feita atualmente, né, no Brasil, de 2 tipos. Ela pode ser usar um plantio convencional, que realiza todas aquelas etapas, né, do preparo do solo, ou por meio do plantio direto, que também está sendo muito empregado atualmente. A soja no Brasil está sendo mais produzida em sistema de plantio direto, que tem N benefícios.
Ao final de eu abordar os sistemas de produção, eu vou abordar o sistema de plantio direto. Sendo que o plantio direto ele não é um sistema de produção, e sim um sistema de cultivo. Mas eu trouxe ele para para não ocorrer dúvidas, né? E também por ele ser um sistema de grande importância nacional. Bom, aqui nós temos os sistemas de produção, sucessão de culturas. A sucessão de culturas, ela é feita normalmente com a mesma espécie, com a mesma repetição sazonal, né? E isso ocorre aí por vários anos. Eu trouxe um exemplo aqui com a soja com trigo. Vou dar um exemplo, por exemplo, um cultivo no ano de 2020. Na primavera e verão, eu trabalhei com a cultura soja, né? E no meu outono e inverno, eu vou levar para a minha área já a cultura trigo, certo? No ano de 2021, eu vou fazer o mesmo procedimento. Na primavera e verão, eu vou plantar soja. No outono e inverno, eu vou plantar trigo. Isso vai acontecendo ao longo dos anos. Então, isso é a chamada sucessão de culturas. O próximo é rotação de culturas. A rotação ela é a alternância de espécies nos diferentes anos. Já é diferente no caso da sucessão, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui com um ano agrícola para a estação primavera-verão, né? Para a gente entender melhor. Então, eu peguei a primavera-verão. No meu primeiro ano, por exemplo, 2019, eu cultivei soja, né? Na primavera-verão. E uma outra cultura no outono e inverno, certo? No segundo ano, 2020, eu cultivei milho na primavera-verão e uma outra cultura no outono e inverno que não tenha sido a cultura anterior, correto? E no meu terceiro ano, eu vou trazer uma terceira cultura na primavera-verão, que não seja soja e nem milho, e uma terceira cultura no meu outono e inverno, que não tenha sido nenhuma das outras duas que eu utilizei, né? Então, a rotação de culturas, o ideal é fazê-la ao longo de 3 anos, ou seja, ao longo desses 3 anos, em cada ano, não ocorreu uma repetição de espécies. Então, considerando a safra primavera, verão, outono e inverno, eu levei 6 culturas diferentes para uma mesma área ao longo de 3 anos. E nós temos, então, a consociação de culturas. Esse sistema, ele consiste basicamente em levar para uma mesma área 2 ou mais culturas, certo? Isso no mesmo período, né? 2 ou mais culturas ali no primavera-verão e outras 2 no outono e inverno. Esse seria o consórcio. Aqui eu trouxe um exemplo na imagem do consórcio entre cana e a soja. E nós temos mais um tipo de sistema de produção, né? Que é o sistema de integração, que se subdivide em outros 4 sistemas de integração. Nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, que é o cultivo em uma mesma área de uma espécie de lavoura, uma espécie animal e uma espécie florestal. E cultivadas aí ao mesmo tempo ou em rotação. Nós temos rotação ou sucessão. Nós temos também a integração lavoura-pecuária, que é a lavoura mais uma espécie animal. Normalmente utiliza-se o gado, né, nesses sistemas. Nós temos a integração lavoura-floresta, e várias espécies florestais são utilizadas, mas comumente utiliza-se o eucalipto, está sendo mais empregado, né? Mas hoje existem estudos aí com muitas outras espécies, inclusive o meu orientador trabalha com
a integração aí com a palmeira, macaúba, e nós temos a integração pecuária-floresta. No nosso caso, como a gente está abordando a lavoura, no caso uma cultura, né, lavoura, soja, nós vamos ver trabalhos que atuam, né, nesses três pontos, nesses três tipos de sistemas de integração. Bom, para a gente entender melhor sobre os sistemas de produção, eu trouxe, então, para falar um pouco sobre o sistema de plantio direto, porque às vezes pode ocorrer uma certa confusão, né? Então, como eu mencionei, o sistema de plantio direto, ele não é um sistema de produção, mas sim um sistema de cultivo, porque ele atua na parte de preparo, manejo do solo, né? O sistema de plantio direto. Ele atualmente é amplamente empregado no Brasil, principalmente, tá? Na cultura soja, sendo que o Brasil ele é o primeiro país mundial em áreas cultivadas no sistema de plantio direto, e nós temos respostas muito positivas, né? Esse sistema, ele tem três pilares, né? Ou seja, ele tem três etapas aí principais dele, que a primeira é a ausência ou mínimo revolvimento do solo, né? Normalmente, quando se faz o plantio direto, na primeira implantação, realiza o preparo convencional do solo, mas posteriormente esse preparo, quando necessário, ele é feito sempre na linha de semeadura, né? Então, evitando aí esse revolvimento do solo. Outro ponto é a cobertura do solo com palhada, né? Que o plantio direto seria isso. Plantar em uma área que tem uma cobertura do solo. Normalmente se faz o plantio dessa espécie que vai servir como palhada anteriormente, normalmente é uma leguminosa, realiza a dessecação e aí posteriormente que vai realizar a semeadura, né? E outro princípio também desse sistema, também dentro da linha sustentável, que é a abordagem da rotatividade de culturas. Tá? Muitos autores falam que para o sucesso do plantio direto não pode faltar a questão da rotação de culturas. Bom, então a gente vai entrar agora na parte dessa análise, né, que eu trouxe em relação aos artigos. Eu trouxe uma breve análise aí dos resultados. Aliás, análise não, eu trouxe resultados, né, de alguns trabalhos que trazem a soja como cultura nos sistemas de produção sustentáveis. Eu trouxe uma abordagem para a gente ver como que esse desempenho, né, como que a soja vem se desenvolvendo nesse tipo de produção. Antes, eu quero mencionar sobre os pilares da agricultura sustentável. Ela tem como pilar aumentar a produção, assim como a agricultura convencional. No entanto, ela busca o quê? A interação dos componentes do ambiente, né? A interação entre lavoura, entre a espécie animal, entre as espécies arbóreas, né? Visando sempre o quê? A preservação dos recursos naturais. Buscando sempre o quê? Manejar, né, essa integração entre solo, entre água, entre a biodiversidade do meio. Aqui nós temos um exemplo, um artigo publicado em 2011 de Pereira e colaboradores, né, cujo título é Sistemas de Manejo de Solo, soja consociada com Braquiária decans, né? O objetivo dos autores nesse trabalho foi avaliar os componentes de produção de soja submetida a diferentes sistemas de manejo do solo, certo? Eles trabalharam com 3 tipos de manejo do solo. Tiveram manejo convencional,
né, um manejo de sistema de cultivo mínimo e um sistema de plantio direto. E trabalharam em cima de 2 sistemas de cultivo, um soja solteira e um soja com braquiária decumbens, certo? E para cada sistema de manejo, os 2 sistemas de cultivo foram empregados, né? Vou dar um exemplo aqui, então. A soja solteira foi cultivada em sistema convencional e a soja mais braquiária também foi cultivada em sistema convencional, e assim aconteceu para os outros 2 tipos de manejo do solo. A soja cultivada foi a Mussói 9.350 e a semeadura ocorreu aí em maio de 2017, na cidade de Rio Largo, em Alagoas. Bom, os autores tiveram, então, como resultados os seguintes. Lembrando, pessoal, que eu li os artigos e fiz uma seleção e trouxe os resultados que eu achei mais fundamentais para estar abordando aqui com vocês. Eu peguei, assim, a essência de cada trabalho que eu trouxe, tá? Então, em relação ao estande de plantas, ele foi menor no sistema que utilizou sistema de plantio direto com consórcio de soja mais braquiária, tá? Então, os sistemas convencional e o cultivo mínimo tiveram mais plantas do que o que eu mencionei, né? Em relação à produtividade de grãos, essa produtividade de grãos, por outro lado, ela foi maior já no sistema de plantio direto, com consórcio de soja mais braquiária, sendo que o cultivo mínimo foi a questão da produtividade de grãos foi o que teve o menor número. O que isso, comparando, né, um resultado e outro, mostra que esse menor número de plantas no sistema de plantio direto não interferiu na questão da produtividade. Então, as plantas que tinham número de plantas, elas foram mais produtivas, né? Em relação à exceção à primeira vagem na cultura soja, ela foi menor no sistema de cultivo convencional, com consórcio soja mais a braquiária decumbens, né? Então, os autores viram que o sistema de plantio direto ele apresentou maior produtividade em grãos e também produção de fitomassa em braquiária decumbens. Então, aqui um ponto positivo, né, para o sistema de cultivo direto, um sistema de produção em escala sustentável, uma vez que utilizou a soja consociada com a braquiária decumbens. Aqui nós temos um artigo publicado em 2017 por Silva e colaboradores, cujo título é Desempenho da soja em diferentes sistemas de manejo de um latossolo amarelo. O objetivo, então, dos autores nesse artigo foi avaliar o desenvolvimento da soja em diferentes sistemas de manejo de um latossolo amarelo. Os sistemas de cultivo utilizados foi uma integração lavoura, pecuária e floresta, usando a soja como lavoura, a braquiária rusesiensis, né, como a cultura da pecuária, e a espécie florestal foi um caricá. Para comparação, eles usaram o sistema Santa Fé, que é um sistema consorciado, soja e braquiária rusesiensis, e um sistema convencional para servir como o controle, né? A soja utilizada foi a Sambaíba e a semeadura foi da safra de 2010 e 2011 na cidade de Paragominas, no Pará. Os autores, então, encontraram como resultados, viram que estantes de plantas foi maior no sistema convencional e no Santa Fé. Então, mais uma vez aqui, a integração lavoura-pecuária não contribuiu, né, para essa questão aqui do estande de plantas. Os autores também ressaltam essa interferência aí no caso desse sistema ILPF, a questão do sombreamento, né, interferiu, né, nessa questão dos estandes na lavoura. A produtividade de grãos já foi, a maior produtividade já foi encontrada no sistema Santa Fé
e no sistema integração lavoura, pecuária e floresta. Um resultado semelhante ao anterior, né? Mostrando aí também o sistema de produção aí sustentável, favorável a essa produtividade. E aqui a inserção da primeira vagem e a altura também não diferiu entre os 3 sistemas de cultivos utilizados. A soja nos sistemas, então, integração lavoura, pecuária e floresta, e o sistema Santa Fé, ela não sofreu redução de produtividade de grãos quando comparados aos sistemas convencionais. Então, foi aí uma conclusão do trabalho dos autores. Nós temos também um trabalho realizado pela Embrapa, que foi divulgado em 2019, chamado Produtividade e Características Fisiológicas da Soja na Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O objetivo do trabalho foi avaliar as características fisiológicas e produtivas da cultura da soja em 2 sistemas, após 4 anos, né, da implantação desses sistemas. Então, os 2 sistemas utilizados foram a integração lavoura, pecuária, floresta. No caso, eles denominaram o ILPF, mas eles utilizaram apenas a soja como lavoura e o eucalipto como uma cultura florestal. Então, no caso, é um sistema de integração lavoura-floresta, tá? E, para comparação, teve uma lavoura exclusiva. Não mencionaram qual foi a cultivar utilizada, e a avaliação foi em torno de 2015 e 2016, aliás, na safra, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Em relação às características aí fisiológicas, eles tiveram como resultado a área foliar específica da soja, em relação à área foliar específica da soja, que a área foliar foi maior nas espécies sombreadas, né? No caso, as espécies que estavam no sistema integrado, né? Muitos autores ressaltaram que foi uma característica que a planta utilizou para fugir, digamos, do sombreamento, né? Então, assim, ela investiu mais em área foliar para ver se ela conseguia se estabelecer na área, né? E também nessa cultura foi maior a condutância, teve um menor déficit de pressão de vapor e menor taxas transpiratórias em relação à lavoura exclusiva. Os autores ressaltam que essa variação, esse desempenho dela em relação à lavoura exclusiva, foi exatamente por causa da influência, né, do sombreamento. Eu não vou entrar em detalhe nas questões fisiológicas e os porquês. Aqui nós temos a foto exemplificando a projeção da sombra das árvores do eucalipto, né, na cultura, no sistema. Então, aqui a gente vê uma imagem aérea, né, de como estava essa projeção da sombra na área, e aqui a gente já tem fotos mais próximas à cultura, né, para a gente ter uma ideia aí do distanciamento, a questão das linhas, e aqui já tem a soja já na fase já de colheita. Aqui eu trouxe gráficos mostrando os resultados em relação à produtividade da planta. Nessa coluna, nós temos os resultados da lavoura exclusiva, e nessas duas, nós temos os resultados da integração lavoura, pecuária e floresta. Eles trabalharam na divisão da área em relação ao sombreamento em sul e norte, tá? Mas a gente vai fazer uma avaliação aqui ampla do sistema integrado conjunto, só mesmo para a gente ver essa variação entre um sistema e outro. Aqui nós temos um número de plantas por hectare, né? Nota-se que a espécie exclusiva teve o maior número de plantas em relação ao sistema integração lavoura, pecuária e floresta. Já o índice de acamamento, ele foi menor no sistema exclusivo e foi consideravelmente maior no sistema integração lavoura, pecuária e floresta,
inclusive na fase sul, que era a fase mais sombreada. Mas os autores ressaltaram que esse índice de acalmamento ele não interferiu diretamente na questão da produtividade, tá? Não foi esse fator que interferiu. E nós temos aqui também a massa de 1.000 grãos. Em relação à massa de 1.000 grãos, estatisticamente não diferiram, né? Não teve essa diferença. Mas já em relação à produtividade, os autores encontraram sim uma diferença em relação à produtividade, sendo que a lavoura exclusiva ela foi mais produtiva do que o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Mas nas conclusões, eles ressaltam que essa variação da produtividade em relação ao financeiro, ela pode ser suprida em decorrência da venda da madeira da espécie que foi cultivada na área, uma vez que essa espécie ela deve ser escolhida de acordo com as características financeiras, ela deve ser bem manejada, né, visando logo a sua venda e essa lucratividade. Então, eles mostraram que um componente auxilia o outro nesse sistema, né? Então, é um sistema benéfico, é um sistema sustentável e que, ao final, é um sistema também lucrativo. Aqui nós temos um artigo que foi publicado em 2014, de Diel e colaboradores. Eles analisaram a distribuição horizontal e vertical de fósforo em sistemas de cultivo exclusivos de soja e de integração lavoura, pecuária e floresta. O objetivo foi avaliar a distribuição do fósforo no solo e também a produtividade de soja nos sistemas de cultivo. Então, os sistemas empregados foram a floresta plantada de eucalipto grandes, que foi utilizado como também uma lavoura, uma cultura de referência, né? Uma lavoura exclusiva, aqui soja, e uma integração, eles chamaram também de integração lavoura, pecuária e floresta, mas é uma integração lavoura-floresta, utilizando a soja como lavoura e a espécie florestal foi o eucalipto grandes. A soja utilizada foi a BRSGO 8.560RR e avaliações foi da safra de 2012 e 2013, no caso, em relação à cultura da soja, né? Porque a floresta já estava implementada no sistema, né? E também foi realizada em Sinop, no Mato Grosso. Eles encontraram como resultados, né? Eles observaram que os teores de fósforos eles são maiores nas áreas cultivadas com grãos e nas camadas mais superficiais do solo. Então, na lavoura exclusiva e no ILPF, o teor de fósforo foi maior em relação a o sistema que utilizou apenas o eucalipto, né? E não houve diferença significativa na produtividade média de soja entre os sistemas. Então, não teve essa variação aqui. Então, mais uma vez, mais um trabalho ressaltando aí que os sistemas sustentáveis são benéficos, também são benéficos à questão produtividade da cultura, né? E eles ressaltam que o sistema ILPF, com 2 anos de implantação, ainda não foi capaz de interferir marcadamente nas características químicas do solo e também na produtividade da cultura soja. E nós vamos ter o artigo de Antônio e colaboradores, publicado em 2012, mostrando a produtividade da soja em sistema arborizado no noroeste do Paraná. Avaliações foram feitas aí em novembro de 2011 e na cidade de Santo Inácio, no Paraná. Tá? A soja utilizada foi a BMX Potência RR, e o objetivo deles foi avaliar a influência do componente arbóreo com baixa densidade de árvores por área sobre a produtividade de grãos.
e eles também compararam, né, o sistema de lavoura exclusiva com uma integração aqui lavoura, pecuária, floresta, soja, mas a espécie arbórea foi Corumbia macular. Então, os resultados foram os seguintes. Eles viram que os componentes arbóreos, eles reduziram, em média, 4,3% na produtividade da soja em relação à lavoura exclusiva. Então, não foi, assim, uma redução muito drástica, mais adiante a gente vai ver em percentual de sacas quanto que deu, né? E eles também viram que a produtividade da soja dentro dos rankings, né, variou de acordo com a posição em relação às árvores e em relação à orientação geográfica, justamente em relação à projeção de sombra, né? E essa projeção vai variando ao longo do dia, né? Desde as primeiras horas, desde o nascer ao pôr do sol. Então, esse sombreamento vai influenciando aí o desenvolvimento da cultura, né? Eles também relatam aqui no caso que, apesar dessa interferência, né, ter sido de 4,3%, a redução da produtividade foi de apenas 2,1 sacos hectares, né? E eles também ressaltam que a venda, né, dos produtos florestais vão suprir facilmente essa variação aí. Então, o resultado demonstra que sistemas arborizados são viáveis para produzir soja no intervalo entre rentes, visto que essa variação foi pequena, né? Uma margem comparando o ILPF com a lavoura exclusiva. Temos um artigo publicado recentemente, em 2019, de Monteiro e colaboradores, onde eles mostram o efeito de manejo e rotação de culturas em atributos físicos e químicos do solo e na produtividade da soja, certo? Eles objetivaram avaliar os efeitos de sistemas de manejo do solo e de rotação de culturas sobre os atributos físicos e químicos do solo e na produtividade da soja. Não foi informado qual cultivar utilizado e as avaliações foram feitas aí entre 2014 e 2017 em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então, os sistemas de cultivos utilizados foram um plantio direto com sucessão de culturas, né? Então, a sucessão aqui foi soja e trigo. Foi utilizado o plantio direto com rotação de culturas, um plantio escarificado com rotação de culturas, um preparo convencional com rotação de culturas, né? Tendo as culturas utilizadas nos sistemas de rotação: soja, feijão, milho, plantadas, né, na primavera-verão, e o trigo, aveia preta e ervilhaca no outono e inverno, cumprindo, então, o ciclo de 3 anos aí da rotação. Então, os autores encontraram como resultados, eles viram que os teores de matéria orgânica foi aumentado em todos os tratamentos, então todos os tratamentos foi benéfico, né, para a questão da matéria orgânica, e eles também viram que não teve diferença entre os tratamentos em relação à produtividade das culturas trabalhadas. E eles mostram que a curto prazo não há necessidade de manejar o solo a cada 3 anos em áreas que utilizaram a técnica de plantio direto. Então, eles ressaltam que o sistema de produção sustentável, ele é benéfico, né? Tanto para a cultura da soja como para outras culturas. Chegamos, então, nas considerações finais, né? Então, o que é que nós vimos, né, com essa pequena abordagem em relação à soja no cultivo sustentável, aliás, no sistema de produção sustentável, né?
O complexo produtor de soja. Nós vimos que ele é de extrema importância para a economia nacional e mundial, né? Nós vimos aí que ele vem sendo o carro-chefe ali da nossa balança comercial. Vimos também que é possível, sim, cultivar soja em sistemas de produção, além do sistema convencional, na questão da monocultura, né? A cultura da soja, ela responde bem, né, quando cultivada em sistemas de produção sustentáveis. Eu trouxe alguns artigos, né, para mostrar que sim, é possível. E vimos também que os sistemas de produção sustentáveis, quando manejados de forma correta, que é importante ressaltar, né, esse manejo correto, eles possuem grande potencial produtivo dos componentes que ele está trabalhando. Aqui nós temos algumas referências, eu trouxe algumas referências utilizadas no trabalho, porque eu pesquisei muitas e muitas fontes, até chegar, né, principalmente em relação aos artigos que eu iria estar apresentando. E é isso. Quero agradecer a todos, agradecer a atenção, a compreensão, agradecer ao meu orientador, ao nosso grupo de pesquisa, o Agro Cerrado, né? E é isso. Muito obrigada e tenha um bom dia.